Agora vai. Bom dia, pessoas! Bom dia, vocês que estão aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei quem vai chegar no YouTube, que hora que vai chegar, mas bom dia para vocês que a gente está gravando de manhã, né? A aula de hoje vai ser do naipe de espadas, então vai ser uma aula mais pesadinha, então já pega aí a água para vocês tomarem uma água, se hidratarem, né? É, Mas antes de começar a aula do naipe de espadas, a Agatha, ela havia perguntado qual era a diferença entre tarô e oráculo, o que que era um oráculo. Aí a gente vai voltar lá no passado, eu vou trazer uns exemplos aqui. Vocês assistiram Matrix? Todo mundo assistiu Matrix? No Matrix tem a oráculo, né? Aquela mulher lá que é o oráculo dele, ele vai até ela para perguntar o que vai acontecer, alguma coisa assim. Então, no Matrix tem um oráculo. Independente do que ela usa para fazer uma leitura, tem um oráculo, né? Se vocês assistiram também 300 de Esparta, vocês lembram? Logo no começo do filme tem uma cena em que ele vai visitar o oráculo lá, que é uns cara meio esquisito, com as caras toda perebenta. E aí tem uma mulher lá que tá com pouca roupa, e aí ele lambe a cara da mulher, e aí a mulher começa a dançar, parecendo que tá voando. Vocês lembram disso? Aquilo ali também é um oráculo para dizer o que vai acontecer e tal. Então, sempre que existiu o ser humano, existiu oráculo, porque eles sempre queriam saber o que poderia acontecer, o que vai acontecer. Hoje em dia, se você for numa feira mística, tanto que não estará tarólogos, vai estar escrito oraculistas, porque oraculista pode ler qualquer coisa, né? Eu, por exemplo, hoje eu uso como oráculo tanto o tarô quanto o baralho cigano. Eu uso 3 oráculos diferentes de uma amiga portuguesa. E agora eu comprei um cristal. O cristal, ele também pode ser um oráculo. Gente, esse negócio de oráculo é tão louco que você pode usar qualquer coisa como oráculo, né? Eu estava brincando com uma amiga minha, foi com você, mas eu não sei. A gente estava na feira, eu falei assim, gente, dá para ler até o espirro do spray, do spray vibracional. Sabe? Você pega o spray, espirra assim e vê se você vê alguma imagem, falou alguma coisa com você, você pode ler, né? Tem gente, aí fala, Má. A gente olha até para as nuvens, né? Leitura de nuvens. Gente, leitura de mão, que eu já ia esquecer que tem gente que lê mão. Eu faço leitura do rosto. Tem gente que lê a íris. Então, assim, tem gente que lê a aura da pessoa, a áurea da pessoa. Então, tem muito tipo de oraculista, tem muito tipo de oráculo. Tudo, na verdade, pode ser um oráculo. Eu assisti um filme, não foi um filme, foi uma série. Não vou lembrar o nome da série, mas não tem importância. Era uma série mexicana. Eu não sei se ela é mexicana ou espanhola. Se falava espanhol. Então, aí eu acho que era uma série espanhola. E aí um, 2 caras, eles iam numa oraculista e eles tinham que comprar um ovo e ir com o ovo. Ela lia o ovo, ela quebrava o ovo na hora e fazia a leitura do ovo. Eu achei assim sensacional. Eu falei assim, mano, vou fazer isso, quero fazer isso daí, vou fazer a leitura do ovo. Mas tem gente que lê vela, né? Acende a vela e conforme a vela vai chorando, ele lê o choro da vela. A minha avó, Jeff, ela lia cebola. Ela também olhava no copo com água, só o copo com água e palitinho de planta. Totalmente diferente, né? Ela cortava os palitinhos de planta em 21 e jogava, era o jogo dela. Não era búzio.
que ela era do candomblé, né? Ela jogava assim. E E ainda eu tem os búzios. tenho os búzios. Tudo isso daí. Então, assim, tem vários tipos de oráculo. Então, esses oráculos que eles fazem hoje em dia, tem muito oráculo legal, gente. Tem muito oráculo bacana. Aquele que a Agatha nos apresentou, né? Que ela trouxe perguntando: ai, Jeff, o que que é isso? Isso é um tarô? Eu falei: não, não é um tarô, é um oráculo. Então, aquele lá, como que é o nome mesmo, gente? Que eu já esqueci. Só para a gente fazer uma propaganda. Vamos fazer uma propaganda para. Já achei aqui, ó. Acredite na sua própria magia. Deixa eu ver quem é a autora. Vamos, né? É Amanda Lovelace, deve ser Lovelace, sei lá, eu não vou ler, eu não sei pronunciar em inglês, mas enfim, é da Amanda Lovelace, é muito legal esse oráculo, eu já comprei e dei de presente para uma amiga, né, que é um oráculo bem feminino, e não que eu não vá usar o negócio que é feminino, pelo amor de Deus, não tenho esse tipo de preconceito, mas eu dei de presente porque ela estava começando também, achei bem legal de presenteá-la. Diga, Palominha. Olha o que eu comprei. Consegue ver? Mensagem da Vida? Uhum. É esse o nome? É um livrinho? É muito lindo. Não, ó. Ah, ele vem com uma mensaginha. Sim. As mensagens são muito bonitinhas também. Então, você pode fazer um oráculo, gente. Vocês podem fazer o próprio oráculo. Eu vou mostrar uma aqui, peraí. Ai, cadê meu freio? Aqui. Ô, Jeff, aquele que você deixa na sua mesa, aquele que eu tirei, eu achei que tão lindo aquele. Você deixa na sua mesa aberto. É um oráculo, né? Não, aquele é tarô. É tarô É dos anjos. É o tarô dos anjos. que vem com uma mensagem. Tão É, lindo. é o que o Amandio estava usando ontem. Lindo. Esse daqui, gente, ó, é muito fofinho. 365 reflexões para viver o agora. É um livrinho. Então, você pode usar ele como oráculo. Como, Jéssica, a gente vai usar ele como oráculo? Você pode usar ele na leitura, e eu já usei ele na leitura, tanto que ele tá mó velhinho, ó, tá bem velhinho. É, assim, ó, você faz a leitura, terminou, fala, vou tirar uma mensagem, né? Uma mensagem para a gente finalizar. E aí você mentaliza e abre o livrinho. Na página que você abrir, ele traz uma mensagem. Tem mensagem comprida, tem mensagem curtinha, mas não deixa de ser um oráculo, né? É muito bacana. E assim, todas as vezes que eu abri ele para mim, ele me deu um tapa na cara. Então, isso é oráculo, entendeu, Agatha? Oráculo é tudo aquilo que pode te dar uma ideia ou um direcionamento para que deixe a sua vida de uma forma mais leve, né? Eu falo que oráculos são ferramentas de autoconhecimento que facilitam a nossa vida. Então, são ferramentas de poder. Tudo bem? E aí, no próprio tarô, como eu já falei, existem tarôs diferentes um do outro. A gente tem o tarô clássico, eu vou relembrar a primeira aula, né? Existe o tarô clássico, que é aquele que tem só a figura de quantidade, então, 5 de copa, são 5 taças ali desenhadas. Tem o tarô moderno, que a gente já chama o Rider-Waite de um tarô moderno, porque ele vem com as imagens, as figuras, né, bem desenhadinho, com a interpretação do artista. Tem os tarôs transculturais, que vai trazer sempre alguma cultura, e um tarô surrealista, que às vezes o desenho ele é um pouco abstrato, como vocês podem ver ali no último, tem ali uma mulher, mas uma cabeça que não é uma cabeça,
né? Então, tem vários tipos. Só que tem gente que tem facilidade de ler o tarô de Osho, que é esse último que eu coloquei aqui. Tem gente que tem facilidade de ler um tarô transcultural, que eu coloquei aqui um xamã, né? E tem gente que prefere ler o moderno. E aí, depois que você aprende a ler um moderno, você pode ler qualquer um. O Rico entrou. Vamos agora para o naipe de espadas. Então, na aula de hoje, a gente vai começar o naipe de espadas. Bom dia, Rico. E o naipe de espadas é do elemento ar. Pode estar escrito espadas, facas, naipe de ar, dependendo do seu tarô, tá? O elemento ar que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai falar de pensamento, comunicação e mentalidade. Os signos que a gente vai ver mais ou menos não, né? Os signos que a gente vai trabalhar hoje é Gêmeos, Libra e Aquário. Tudo bem? Então, a gente já começa aqui pelo Ás de espadas. Lembrando que os ases são sempre o início de alguma coisa, né? Ó, a gente está em mais um naipe masculino, tanto que a mão está segurando a espada dessa maneira, né? Como que indo à luta. E o que essa carta ela mostra para vocês? Assim, vamos lá, vou começar desse jeito de novo. Essa carta, esse Ás de espadas, ele fala alguma coisa para vocês? Vocês conseguem visualizar alguma coisa só olhando para essa carta? Ele tem até mais simbologia do que os outros. Um de cada vez, gente, sem se atropelar. Vocês de casa também, gente. Vocês que estão assistindo pelo YouTube, comenta aí faz aí um comentário faz um comentário nos comentários. Ai, gente, eu sou péssimo, eu sou um YouTube péssimo. Mas é isso, ó, faz aí um comentário, pergunta, deixa o seu comentário para eu saber o que você achou da carta. Tô com a cara inchada ainda, que eu tô gravando de manhã. Rico, você pode falar também, viu? Tá quietinho, Rico? Já comigo. Ninguém vai falar, então eu vou começar a explicar. Depois vocês falam, se vocês pensarem em alguma coisa. Tá bom, vou falar. Você pediu, eu vou falar. Você lembra quando eu fiz aquela associação da serpentina? Não. Não vou lembrar, mas quando você começar a falar, eu sei que eu vou. Eu lembro, mas mais ou menos. O Ás de Espada, para mim, ele me trouxe uma reflexão através de uma atitude da minha filha no carnaval. Lembrei. Então, toda criança, ela tenta remontar a serpentina, né? A gente também já tentou muitas vezes remontar a serpentina. E eu associei muito o Ás de Espadas com o lançar da serpentina, né? Por ser as intenções, por ser o pensamento, esse movimento, né? O ar. Então, uma vez que você lança a serpentina, ele pode ser uma intenção boa ou uma intenção ruim, mas o que precisa entender é que as duas elas vão até o final. Então, é muito cuidado como é que a gente trabalha as serpentinas na nossa vida, né? Com o que a gente está lançando para o universo, qual é o tipo de energia que a gente está projetando para frente, né? É isso. Boa. É Alguém mais? como se fosse um corte, como é uma mão masculina, né? Como se ele fosse, tipo, meio que cortar. Sim, espada corta. Eu gosto muito de falar nisso no naipe de espadas, que a espada, ela corta também. Ela corta, ela separa, ela divide. Mas, gente, não fala nada para vocês ali, ó. Vamos analisar a carta. Tem uma espada, tem uma mão, tem uma coroa. Diga, Mar.
A gente percebe que essa carta, essa lâmina, ela tem muita intensidade espiritual, né? Parece uma conexão plena com da mente com a espiritualidade. Eu sinto que é como se a espiritualidade, enfim, as energias, como a pessoa se conecta, tivesse sido convidada a fazer algo. Parece que você está sendo intuído a fazer algo bom ou equilibrado. Então, eu sinto esse senso de equilíbrio, de estar em conexão. O meu pensamento está com o divino. Então, não sei, eu senti muito a presença da espiritualidade no pensamento, né? Já que a gente está falando de pensamento. Então, acho que é agir com uma vontade espirituosa, alguma coisa desse tipo, essa carta me trouxe. Diga, Pingo, que você levantou a mão. Não, mas usou a palavra equilíbrio, né? E aí dá para ver que cada lado da espada, né? Então, assim, é uma planta diferente em cada lado, né? Da coroa, e aí tem essas 3 folhinhas de cada lado, tipo, é bem como se fosse. E aí entra acho que aí parece mais o que o Rico falou, né? Do que você vai lançar. Que é como se tivesse ali no meio duas opções, né? 2 decisões para você tomar. Sei lá, essa carta eu achei ela difícil de. Mas não é, gente, ó, vamos lá. A gente está falando aqui de pensamento, de cabeça, de mente, de mental, de mentalidade. Então, quando a gente fala de dos ases, a gente não fala de algo novo. O que a mente faz? Ela pensa, né? Então, é um novo pensamento. Aí a gente pega essa deixa da Maísa, que falou dessa conexão com a espiritualidade. Então, um novo pensamento espiritual, uma nova conexão. Mas aí a gente vê ali uma nova forma de pensar, uma nova ideia. Quando eu vejo essa coroa ali em cima, eu lembro do meu chakra coronário. Não sei se vocês pensaram nisso, mas quando eu vejo uma coroa na espada, numa carta falando de mente, eu só penso no chakra coronário. E o chakra coronário da coroa, o chakra da coroa, que muita gente chama de chakra da coroa, é a conexão que a gente tem com Deus, com a espiritualidade, com o divino, com o universo, como você chamar, tá? Então, quem tiver aqui e que tiver de casa, não tem preconceito aqui com religião nenhuma. Então, é só um contato com o que é divino. E o que é divino é aquilo que ou que nos criou, ou da onde a gente veio, mesmo que quem acredite que a gente veio de pó de estrela. Então, e nós somos, tá, gente, de pó de estrela. Mas, enfim, aquilo que você acredita é aquilo que essa carta vai significar, né? Eu gosto de explicar o que está escrito aqui, mas eu gosto de trazer também assim, ó. É um novo pensamento, é algo novo, uma nova ideia, mas no Ás de Espadas, eu sempre lembro de assim, como eu estudei e eu trabalhei na Uninove, eu fui tutor de EAD, e tinha algumas matérias no curso de psicologia que eu fiquei. E uma delas era eu sempre vou lembrar isso para as minhas turmas. E uma dessas matérias era TCC que é como que é? Teoria, não sei o que, comportamental. É um modo um modelo de psicólogo, né? É um braço da psicologia, que é o TCC. Eu não vou lembrar a sigla agora, como que significa. Cognitivo, comportamental, alguma coisa assim, né? Isso, teoria cognitivo-comportamental. É isso mesmo. Obrigado, Pingo. Então, nessa matéria em específico, tinha uma questão em um fórum que era o que é cacetada. Verdade absoluta, crença e verdade absoluta, né? Era para descrever o que era crença e o que era verdade absoluta. Então,
a gente vem crescendo com crenças, a gente cresce aprendendo um monte de coisa na escola, em casa, e aí aquelas crenças que a gente cresce vão virando verdades absolutas, até que a gente encontra com alguém com uma ideia diferente da sua, ou com uma opinião diferente da sua, que vai convergir, né? E aí é aquele momento em que você vai decidir se aquilo serve para você ou não. Então, quando eu vejo o Ás de Espadas, eu vejo que é muito de cortar alguns pensamentos antiquados, algumas coisas que não servem mais, para transformar em um novo pensamento, em uma nova forma de olhar para aquilo, né? Nada é uma verdade absoluta. A gente que tem crenças que se transformam em verdades absolutas, só que a gente pode quebrar esse tipo de ideia, entende? Então, quando eu trago um Ás de Espada, você vê como é profundo, né? É só um Ás e a gente nem saiu dele ainda. É hora de você quebrar essas ideias que não servem mais. E aí eu gosto de sempre trazer um exemplo da minha vida. Então, a gente sempre aprendeu que aí você vai na igreja evangélica, mas não devia nem ter testado, mas assim, a gente vai numa igreja e tem algumas igrejas que falam que o homem que é homossexual é porque tem a pombagira do lado, né? A gente escuta isso e isso vai virando uma crença. Quando a gente cresce e conhece alguém que realmente entende qual é a energia da pombagira, do Exu e tudo mais, e aí isso deixa de ser uma verdade absoluta na sua cabeça. Você imagina o que é ser uma criança viada, numa igreja onde falam que você está com o diabo no corpo? É muito complicado. E então, assim, quando você cresce, entende mais ou menos, você vai buscar aquilo, você vai querer entender aquilo, é o Ás de Espadas. Olha quanta coisa, né? Olha quanta coisa a gente consegue destrinchar de uma carta só, né? Mas vamos lá. No aspecto de luz, essa carta vai falar de objetividade, de mente aguçada, de pensar rápido, clareza, verdade revelada. Esse de verdade revelada, vocês entenderam tudo que eu falei? É exatamente isso. Às vezes a gente tem uma crença que foi nos ensinado errado, e aí a gente vai e cresce com aquela ideia, e aí depois é que a gente é colocado cara a cara com aquilo. O Ás de Espadas também é uma expansão da consciência, né? E quando a gente coloca nessa expansão da consciência, eu volto ali na coroa, e tem esse, né, que eu falo do chakra coronário, eu gosto de lembrar, inclusive, que a coroa fala de algo nobre. E como a gente está falando de pensamento, uma das frases que eu sempre uso quando eu leio o Ás de Espadas é: tenha pensamentos nobres, mude a forma de pensar, né? Tenha pensamentos mais positivos. No aspecto de sombra, essa carta vai falar ainda dos pensamentos, mas da astúcia. A astúcia é o uso da inteligência para o mal. É que não coube aqui no slide, o para o mal ficou perdido. Mas está aqui, ó, é o uso da inteligência para o mal que acontece. Tudo bem? Com tudo isso que eu falei, vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Ficou muito claro. Eu expliquei bem explicado? Então tá bom. Então tá bom. Peraí. Antes de ir para a próxima, lembra que eu falei do chakra coronário? Olha a carta do meio. Eu gosto muito dessa carta do meio, do Tarô Videntes da Luz, porque tem um exercício que eu aprendi em um curso, que é fazer uma espiral anti-horário, né? Você começa ali do meio, mas faz uma espiral girando anti-horário, para você... É como se você visitasse o passado, né? O seu interior, acessar o inconsciente que você não acessa
Normalmente. É um exercício que eu não vou explicar aqui, porque a gente está no YouTube aberto, mas depois que finalizar a gravação, eu ensino vocês a fazerem, que é muito bacana. Mas, enfim, ele traz essa espiral ao contrário, que é uma visita ao passado, a vidas passadas, enfim. No coronário a gente também tem esse acesso, né? Quem que nunca começou a estudar uma coisa que, quando deu por si, estava só relembrando de algo? Por exemplo, quando eu comecei a estudar tarô, eu vi que eu já sabia bastante, né? Então, parecia que eu só estava lembrando alguma coisa que eu já sabia. A última carta ali, que é esse Ás de Espadas, que tem a bruxinha levantando a espada para o céu, também traz essa conexão com a espiritualidade, como se ela estivesse esperando receber alguma coisa de lá de cima, né? Tudo bem? Vou pro 2. Lembrando que toda carta de número 2 vai sempre questionar o equilíbrio e o desequilíbrio. O 2 de espadas, ele vai trazer ali, ó. Vamos lá, quero que vocês falem primeiro. O que essa carta fala para vocês? Diga, Paloma. Essa carta, a lua me chamou muita atenção. E para mim, assim, ele tá de costas para a água, então seria momento de deixar as emoções para trás, confiar mais na intuição. E aí é momento de equilibrar mesmo o pensamento. Foi isso que essa carta trouxe para mim. Mais alguém? Mas ela tá também sentada, né, numa coisa de concreto, né? Então, acho que, assim, equilibrar o pensamento, mas ela tá também de olho vendado, ela quer alguma coisa mais concreta. Maísa. Gente, vocês levantam a mão, não abaixa, que é para eu saber da fila aqui, viu? Fala, Má. Essa carta, eu não sei, né, muito, mas eu acho essa carta uma das mais incríveis, porque, ao meu ver, né, essa mulher, é mulher, enfim, parece ser uma mulher, não sei, né, se ela é realmente uma mulher, ela pode estar com uma roupa ali de alforria, também pode ser um homem, enfim. Tá por escolha, né, com essa venda nos olhos, não foi ninguém que colocou, para mim, eu sinto que ela que precisou, essa pessoa precisou ter esse momento, e que, ao mesmo tempo, eu, como já dei aula de dança, então já manuseei bastante espadas, eu sei o quanto difícil é manter uma espada em equilíbrio, e ela está com duas. Uma espada é algo muito pesado, e as duas estão certinhas ali, e ela está com o olho fechado, então eu acho que é uma carta que traz para a gente o equilíbrio realmente dos pensamentos com a emoção, mas também me traz uma coisa de esforço, um esforço por conta própria, né? Eu preciso me esforçar para atingir tal pensamento, eu não sei, eu senti muito isso, mas eu acho essa carta muito linda, muito mesmo. Diga, Rico. É aquela coisa assim, estou fechado para o sentimento, né? Às vezes eu prefiro ter uma boa mentira do que a verdade. Eu vejo essa daqui muito como inércia, aquela coisa de eu estou fechado, principalmente, né? Eu não consigo ver e também estou impossibilitado de sentir, porque eu estou com as espadas aqui no meu peito, né? No chakra cardíaco. Eu geralmente associo essa daqui como uma briga, como se você estivesse entrando dentro de uma, interferindo numa briga de pai e mãe, por exemplo. Você ama os dois, mas assim, de que lado você vai tomar, entendeu? Seria como se fosse esse conflito entre duas forças iguais, né? De que você não consegue exercer não tem domínio ali sobre a situação, você não consegue se posicionar. Diga, Má. Uma coisa que eu também senti aqui nessa carta é como se essa pessoa, de repente, ela precisasse estar nesse estado que eu senti assim,
mesmo que tenha um âmbito mais escuro, parece que ela está buscando dentro dela as respostas para ter uma atitude ou um sentimento. Então, ela está se abstendo do emocional e pensando com a razão, mas num estado de meditação, talvez para não ser influenciada, porque ela está com o olho fechado, então ela está se voltando para dentro, ela não está enxergando a situação externamente, então ela está pensando de acordo com aquilo que ela está pensando ou até mesmo sentindo. Então, eu senti muito isso, essa coisa da meditação, de eu entrar realmente em mim mesmo e não ter influências externas, seja por negativo ou por positivo, não sei. Não, tá certinho, tá certíssimo. Eu gostei desse exemplo que o Rico trouxe do um filho no meio da briga do pai e da mãe ali, não podendo ficar de um lado, né? É uma carta de trégua mesmo que traz isso de imparcialidade. Eu preciso ser imparcial aqui nessa discussão. Pode até usar o contrário. Um pai que viu ali os dois filhos brigando não pode ser parcial, ele não pode tomar parcialidade. Ele tem que deixar os filhos resolverem. Então, eu preciso ser justo, então vamos ouvir as duas partes, sabe? Então, é mais ou menos isso mesmo. Gostei bastante do exemplo que o Rico trouxe. E sim, Maísa, tá certinho o seu pensamento. Agatha, diga. Eu vou continuar na linha de raciocínio da Maísa, e é aquilo, é como se ela quisesse mesmo estar ali internamente para poder depois tomar uma ação, porque você vê que o pé dela, como é a cor amarela, né, a ação, dá para fora, porque depois que ela centralizar, tomar a atitude dela, ela vai embora. Ela vai sair daquilo ali e vai embora. É o que eu sinto. Ó, essa Você é uma... lembra que a gente tem uma... Desculpa, pode falar. Não, diga você primeiro, porque depois eu vou Mas começar a lembre-se que falar. nesse arcano específico, nessa carta, nessa lâmina do Hardy-Waite, a gente tem uma lua minguante. Então, não é uma energia de expansão, muito pelo contrário, é uma energia de retração. É de centramento, é de voltar para si, é de recolhimento. Obrigado, Rico. A lua minguante tem esse sentido, mas eu entendi o que a Agatha disse. Vamos dizer assim, só um exemplo que eu entendi os dois, né? Tem a lua minguante dessa retração, de ficar mais fechado, mas realmente, depois que você passa por esse momento de trégua, de equilibrar as ideias, aí você anda, mas realmente é o que o Rico falou. Espera um pouco, né? Dá essa pausa, porque é um momento de trégua. Diga, Mar. Então, e se a gente for pensar num pouquinho de arcano maior, é uma carta que, para mim, lembrou dois arcanos, né? Tanto a sacerdotisa, por causa dessa energia da água e da lua, e a carta do enforcado, porque parece que essa pessoa está inerte, né? Ela não está em movimento, ela está completamente ali parada, mas tem todo esse cenário em volta dela. Então, eu senti a presença também desses dois arcanos nessa carta, assim, tanto a sacerdotisa, trazendo essas águas internas, quanto o enforcado, tipo assim, eu tô inerte na vida, né? Tá muito parado, ela tá muito estática, não tem nada acontecendo, é tudo dentro mesmo, né? Então podemos falar de três arcanos maiores, porque a carta da justiça também tem um pouquinho dessa energia do equilíbrio, né? Eu gosto de falar que essa é uma carta do signo de Libra, que às vezes o libriano fica tanto nessa energia que não toma uma decisão, não anda para frente. Mas enfim, vamos lá. É uma carta que vai falar de paz, trégua, momento para equilibrar as ideias. Então, vamos lá, né? Vocês falaram mais ou menos, mas é realmente isso, ó. As águas que estão aqui atrás, elas estão até calmas, não estão que nem no 2 de ouros, né? Tortuosas, ela tá bem calminha ali, as águas estão meio paradas. Então, é deixar as emoções para trás, por isso que ela está de costas para o rio, deixar as emoções para trás, ter os pés no chão, por isso ela está com os pés descalços, para não tomar nenhuma atitude errada. E ela ainda está sentada num banco de pedra, como foi muito bem observado, que é para usar a frieza, né? Aqui não usa a emoção.
tanto não usa a emoção, e é muito legal, porque na linguagem do corpo, o que simboliza as emoções são os nossos olhos, e ela está com os olhos vendados, né? Então, deixar as emoções de lado não é um momento de você usar a emoção, aqui é para ser racional, né? No aspecto de luz, ela tem a comparação, pensar no que é melhor e adaptar para a própria realidade. Fazer uma escolha difícil. Tá vendo como é muito libriano isso? Resolver-se, decidir-se, chegar a uma conclusão. Nessa carta aqui tem essa interiorização, essa meditação para chegar a uma conclusão. Mas é um contato com ela mesma, ela não está falando com ninguém. É o que a intuição dela fala. Por isso que eu gosto também dessa lua, essa lua minguante, falando assim, ó, é você com você. No aspecto de sombra, a gente tem a confusão e a angústia com o desconhecido. Daí a gente entra de novo, tá vendo que é uma carta muito Libra? Muito de Libra. Primeiro que tem esse equilíbrio das duas espadas, que vai lembrar muito uma balança, e tem essa angústia do libriano de não saber o que escolher, não saber que decisão tomar. Eu vou na festa de azul ou eu vou de rosa, sabe? Até o mínimo do mínimo eles complicam. Mas, enfim, deu para entender mais ou menos a energia da carta? Ficou claro para vocês? De todas as cartas de espadas, essa não é a pior, essa daqui é uma carta levinha. Tem algumas bem complicadas, Com tudo isso, vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Gosto muito da primeira carta, muito, porque o autor aqui dessa, quer dizer, o desenhista, né, dessa primeira carta, que colocou ela ali de olhos vendados para acertar o alvo, e inclusive ela acertou o alvo bem no meio, me remete a uma ideia de que, se eu olhar para aquilo, o meu emocional pode atrapalhar. Então, para que eu acerte o alvo, eu não posso usar a minha emoção, né? Eu gosto de trazer um exemplo bem besta, que vocês vão achar bem besta, talvez, ou não. Mas vamos dizer que é uma juíza. Isso não vai acontecer na vida real, por causa do grau parentesco, mas vamos lá, uma juíza, né, num tribunal, está julgando o caso, e esse caso é de alguém da família dela. Se ela olhar para este caso como aquele réu sendo alguém que ela ama, você acha que ela vai ser parcial ou imparcial? Né? Então, ela não pode olhar para aquele caso, se isso fosse possível de acontecer, ela não poderia olhar para aquele ser humano como filho, ou como genro, ou como neto, ou como qualquer coisa. Ela não poderia olhar para aquela pessoa como alguém querido, ela teria que olhar como um réu, né? Então, essa primeira carta, ela me traz muito essa ideia de que, assim, eu preciso ser imparcial, eu não posso tomar partido disso daqui, eu não posso usar a minha emoção para tomar essa decisão. Na segunda carta, os corvos, eles representam os pensamentos, né? E ali ela está dividida entre dois pensamentos, mas também com os olhos vendados. E ela não está com uma cara de desespero. Ela está tentando sentir ali o que os dois corvos representam ou falam para ela. E a última carta, eu amei essa carta de Osho, que coloca a esquizofrenia nessa energia. E no livreto, né, que vem junto, ele ainda traz uma ideia de que, assim, você está se segurando no precipício, não tem como você voltar para trás. Você está se segurando ali pelas pernas e pelos braços. Se você soltar os pés, você vai cair em pé. Se você soltar os braços, você vai cair com um mergulho. Por que você não solta logo tudo de uma vez? Vem esse questionamento. Por que você não solta tudo de uma vez? Você vai cair de qualquer jeito. Entendeu? Então, é uma carta que pede isso. Gente, às vezes a gente precisa dessa loucura, né?
Tudo bem? Vocês entenderam bem? Vou passar para o 3. Que, por incrível que pareça, o 3 não é a mais pesada, mas é uma carta fácil de ler, de interpretar. O 3 é a necessidade, o que é necessário acontecer. E aí, gente, o que vocês me dizem dessa cartinha? É fácil, vai, batendo o olho, vocês conseguem trazer um monte de coisa. O mais fácil seria falar que é alguém de coração partido, por 3 espadas, mas acho que não é tão lógico assim, né? É sim. Fala, Palominha. Essa chuva atrás também, né? Tristeza mesmo. Tristeza pelo coração partido. É a primeira coisa que me veio assim na cabeça. Fala, Pingo. Era isso que eu ia falar. Porque tem as nuvens ali, parece até ser uma tempestade, né? É uma situação bem triste, bem ruim, né? A pessoa tá com o coração partido. Fala mais. De repente. É isso, não tem muito. Fala, Mar. Tem a ver com pensamento? Não entendi? Desculpa, mas eu te interromper. Tem a ver com pensamento? Sempre. Espadas vai sempre falar de pensamento. Fala, Mar. Essa carta ela dá uma tristeza muito grande na gente, né? Como se é raiva, né? A pessoa está com muita raiva. Acho que não é nem tanto emocional, porque o coração ele já está ferrado ali mesmo, né? Mas atrás está uma tempestade. Então a pessoa não está só triste, ela está com o pensamento carregado, ela está carregada de ódio. Então a mente dela está perturbada por causa de. Acho que, como tem 3, a gente fala de pessoas, várias pessoas. Ela pode estar numa situação onde algumas pessoas fizeram ela entrar nesse estado, né, de raiva. Eu senti muito isso, não só o apunhalar, mas como se ela tivesse se deixado colocar numa situação onde pessoas manipularam, e ela está com raiva por causa de que se deixou ser manipulada, vamos falar assim. Eu senti essa chuva, eu senti muita raiva, tem muita nuvem, não tá nada bem, tá horrível o negócio aí. Mas é isso. Rico não vai falar nada, Rico? Cara, 3 de espada não é a pior, mas é trash. É trash. É trash porque quando a gente fala de nuvens, como a Cíntia falou, foi a Cíntia, né, que comentou, né? Foi. Nuvem não é clareza. Ela esconde as coisas, ela esconde o sol, ela esconde a lua, ela esconde as estrelas, ela esconde o céu, né? Então tem um pouco de perda de fé também em tudo isso daí, porque existe a iluminação, né? Se está para cima, quer dizer que você não enxerga. O 3, ele fala muito de terceiros também, principalmente terceiros que afetam de uma forma positiva ou negativa na situação. Então, por exemplo, sofrimento por algum tipo de contaminação, principalmente se sai um 3 de espadas com 4 de copas, é fofoca na certa, né? E você tem essas combinaçõezinhas aí. Mas o 3 é muito de sofrimento. E assim, se você tirar uma espada, ele vai sangrar. Se você tirar 2 espadas, ele vai sangrar do mesmo jeito. Se você tirar outra espada, vai continuar sangrando. Então é o tempo assim de dar uma pausa, reflita, mas assim, tem e precisa realmente buscar essa clareza, né, para que as coisas aconteçam. Isso daqui também fala um pouco de traição. Segura. Ó, é uma carta de tristeza, de mágoas, de decepções. Eu adorei que a Maísa falou ódio. É uma carta que vai falar de ódio também, né? O Rico acabou falando de traição, que eu ia falar por último. Mas tem esse sentimento de traição. No aspecto de luz, essa carta vai trazer a clareza. Mas, Jeff, como assim? Clareza no meio de tanta dor? Clareza.
entender que alguns sacrifícios são necessários para a gente conseguir seguir adiante, né? É uma carta que vai falar de uma separação dolorosa, quando a gente está falando de casal e numa tiragem de amor, pode ser uma separação dolorosa, pode ser a perda de alguém, então pode ser alguém que tenha falecido, pode, mas a gente fala isso? Não, a gente não fala a gente não dá essa ideia. Na verdade, quando a gente fala assim, olha, é uma coisa dolorosa, pode ser uma perda, um sentimento de separação, né? A pessoa já começa a chorar. Porque a pessoa já começa. Se perdeu alguém, ela já vai falar de cara. Eu atendi uma moça nesse final de semana. Foi esse final de semana. Aí eu falei alguma coisa de separação. Eu falei assim, ai, teve aqui alguma separação. Aí ela já começou a chorar. Aí ela mesma falou que alguém tinha falecido, né? Então, assim, às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa já pega num gatilho da pessoa. Então, a gente não precisa falar, né, tudo. Vai falar que é uma carta de dor e de sofrimento, pode ter sido alguma perda, né, que ela teve, ela já vai falar para você o que aconteceu. Então, essa separação dolorosa, esse desgosto, entender algumas perdas, que algumas perdas, inclusive, são necessárias, e o principal aqui dessa carta, e aí a gente volta para a linguagem do corpo, é a necessidade de perdoar uma grande mágoa. E essa grande mágoa que aí o Rico trouxe no final ali, ó, um sentimento de traição. Essa traição aconteceu, pode ter acontecido ou não, mas nessa carta o sentimento de ter sido traído existe. Entende? Pode ter acontecido ou não, mas existe o sentimento da traição. No aspecto de sombra, essa carta vai falar de desgosto, sofrimento e estagnação. Não aceitar essas perdas e não conseguir perdoar, né? No caso de uma traição, no caso de... Porque às vezes a gente acha que perdoou, mas às vezes alguém faleceu e você não consegue perdoar porque sente essa perda como um abandono, né? E aí a gente tem que trabalhar outras coisas, porque a gente vai para... Somos terapeutas, né? Gostei muito do vídeo do Rico, depois dá uma olhada lá, né? Eu vou colocar o link da discussão do desafio dos tarólogos modernos, né, Rico? Vou colocar o link na descrição desse vídeo para quem estiver no YouTube, porque foi muito legal, a discussão foi muito legal. E até perdi a linha de raciocínio porque lembrei do vídeo, mas nem lembro o que eu estava falando, gente, antes de falar isso. Terapeutas. Isso, porque lá no vídeo a gente fala que a gente acaba, o tarólogo, o oraculista, acaba sendo, não que toma o lugar do psicólogo, né, mas a gente acaba sendo terapeuta do consulente. Então, é muito terapêutico isso, tá? Tudo bem? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Não? Tanto é uma carta de traição, eu coloquei de propósito essa última carta. Todo mundo pensa que é um pai abandonando os filhos, né? Não é, não é. Ele encontrou a namorada dele com outro cara no meio do mato. O que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Fala, Má. Você falou de pai, Jeff, sabe, a gente olha essa carta, né, dá a impressão de que é o pai de João e Maria, né? Você olha que ele largou eles no mato por causa que estavam passando necessidade. Eu olhei para eles, eu lembrei de João e Maria. Que seria também uma traição, né? Imagina você deixar seus dois filhos lá. Exatamente. Uma traição consigo mesmo. Foi apunhalado pelas costas, né? Uhum. Mas se você olhar de perto, lá no fundo, não são duas crianças.
Então, é como se ele estivesse saindo chorando assim, tipo, nossa, que ela foi capaz de fazer isso comigo, que é a namorada com outro cara. Então, tem esse sentimento aqui, ó. Aqui tem um sentimento de traição. E na carta do meio, tem esse cara aqui, ele tá chorando com. Tem as nuvens lá no fundo também representando, né? Que é algo nebuloso que a gente não consegue enxergar, as nuvens, a chuva. E as 3 espadas em um diário, como se fosse um diário, com um coraçãozinho ali, né? É, eu gostei bastante dessa representação, porque às vezes no diário a gente coloca coisas do nosso coração, né? Aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está. E aí é como se ele tivesse depositado ali, a emoção dele está ali naquele diário. E essas 3 espadas tá como se fosse ferindo as emoções dele. Então, é uma carta mental, mas que tem muito emocional junto, né? A gente não consegue separar. E aí eu falo que assim, a gente acha que o coração não pensa, mas quando a gente sente saudade no peito, né? Quando a gente ama, a gente sente as borboletas no estômago. Então a gente acha que os únicos neurônios pensantes são os neurônios da cabeça, mas a gente tem neurônio no corpo inteiro, né? Então aqui é um pensar do coração, não é um pensar mental, é um pensar do coração. A gente tem neurônio lá, senão ele não batia, senão ele não funcionava. A gente tem neurônio, o coração pensa, tá? A gente tem que parar de separar a cabeça do corpo, viu? Linguagem do corpo, linguagem do corpo. Diga, Pingo. Não é à toa que eu não lembro, não vou lembrar o nome, não sei se ele é psicólogo, um neurocientista, enfim, que ele fala, né, a questão da traição, da separação, que, né, quando a gente separa e tal, a gente sente doer fisicamente, tipo, quando a gente fala do coração partido, é porque é uma dor muito grande, né, então, de fato, por mais que seja um sentimento, você sente doer no corpo, de fato. Você fez uma pergunta aqui nos comentários se o triângulo cortado era água. A água é o triângulo de ponta cabeça. O triângulo de ponta cabeça cortado é terra e o triângulo em pé cortado é ar. A minha dúvida era se era ar ou água. Tudo bem? E o triângulo de pé sem cortar é fogo. Aí a gente vai para o 4 de espadas. E o 4, ele sempre vai falar de estabilidade, tá? É nesse slide que tem um erro, gente. Então, vocês vão corrigir. Eu não sei se tá... Ah, não, tá certo já. Eu já arrumei? Já deve ter arrumado. Não, mas tem um slide aí que deve estar errado. Mas, enfim, vamos lá. O 4 de espadas também vai falar de trégua, mas eu quero que vocês me falem dessa carta. O que vocês sentem olhando para ela? Com esse caixão. Um de cada vez. Calma, gente, senão vai ter bagunça. Levanta a mão, quem vai falar primeiro? Fala, Paloma. Para mim veio que é hora de descansar mesmo, né? Parece que ele tá assim, cansado, bem cansado, e é hora de dar uma parada para descansar. Vou ser sincera, a primeira vez que eu olhei assim essa carta foi até antes da gente começar o curso, parecia que ele estava morto, e eu falei, meu Deus, tem uma carta com o cara morto aqui. Mas aí depois que eu fui olhando mais, aí é mais descanso mesmo. Mais alguém? Acho que é isso que ela falou, né? Ele tá descansando, mas ao mesmo tempo ele tá pensando, né? A cabeça dele não para, porque ele tá com a mãozinha, né? E a espada do lado, né? A espada do lado. Como se tivesse assim, eu tô descansando, mas eu não tô parado.
Maísa, não abaixa a mão, hein, gente? Maísa. Então, parece que tem uma roupinha de cavaleiro, né? Então, para mim, sugere que ele já está há muito tempo batalhando, que talvez ele parou ali para dar uma descansada, e não só descansar o corpo físico, mas descansar a mente, para que quando a gente entra num estado de meditação ou de um pensamento profundo, a gente se permite. Então, eu senti ele se permitir que as coisas aconteçam, né? E outra coisa, ele não está em ação, em atitude. Então, talvez seja a hora dele descansar e permitir que as coisas fluam naturalmente, né? Ele já fez a parte dele, então acho que é o deixar fluir. É como você falou do 4, e o 4 traz essa estabilidade, então organizar os pensamentos e deixar mais as coisas acontecerem do que tentar controlar ali a ação com a espada, ir em busca. Então, eu vejo que ele está se permitindo, ou precisa se permitir, deixar as coisas acontecerem nesse momento naturalmente, sem intenções, né? Bingo. Oi, eu acho que também é uma carta de meditação, assim, de estar avaliando. Também acho que tem alguma coisa com, de repente, espiritual, acho que esse vitral aí dele, né, uma pessoa ajoelhada, né, como se estivesse fazendo uma oração, né, uma súplica, isso. E aí, enfim, apesar dele estar, né, nesse estado de meditação e tal, essa mãozinha em pé, ele tá todo em amarelo, né? Acho que também não deixa de ser um pouco de ação, né? Essa parte de parar e avaliar, ver as opções, avaliar as decisões que tomou, enfim. Acho que é um pouco isso também. E aí também a posição das espadas, né? Tipo, igual você falou, o coronário, o coração, a outra eu não lembro. Mas acho que é bem isso mesmo, é pensar, avaliar, analisar as emoções também, enfim. Acho que é isso. Rico. É a carta de luto, né? É uma carta que vai falar muito, muito, muito de você parar, refletir, acalmar, respirar, conter as emoções, conter julgamento, segurar o ego, senão vai dar porcaria. Se vocês notarem que o 4 de espadas, ele representa 4 espadas, certo? Então, tenho 3 espadas na parede e eu tenho uma espada no chão. Então, assim, é o momento de você parar, refletir e também criar planos B, novas possibilidades. É isso. O resto todo mundo já falou. Mas gente, vamos lá. Primeiro, aquilo ali não é um homem amarelo deitado. A caixa, esse caixa é um caixão mesmo, tá? Essa representação dessa carta era que, assim, como a Maísa bem viu, ele está vestido de cavaleiro, né? Antigamente, quando as pessoas iam para a guerra, a família mandava esculpir uma tampa de caixão, que eu não vou lembrar o nome, mandava esculpir isso daí com a imagem do guerreiro, com a imagem da pessoa que foi para a guerra. Quando ele volta da guerra, se ele volta morto, ele é enterrado nesse caixão. Olha que mórbido isso. Se ele volta vivo, ele passava uma noite dentro desse caixão, não fechado, tá? Aberto. Ele passava uma noite deitado ali, pensando no que teria acontecido, no que seria, em como seria. Então, é um momento até do plano B, como o Rico falou, né? Então, é aquele momento de você voltou da guerra, e agora descansa aí, pensa em tudo que aconteceu lá, sabe? Avalia tudo que aconteceu lá. Ele já está bem, porque passou. Então, vamos pensar assim, que é uma sequência depois do 3 de espadas. O 3 de espadas, ele ficou destroçado, traído, coração partido, e aí ele chega aqui no 4, como o Rico falou também, de luto daquela situação.
O luto não é só o luto porque alguém morreu, embora eu tenha falado, né, sobre alguém ter falecido, mas o luto sobre um fim de um relacionamento, né, o corte de uma empresa que você foi mandado embora, alguma coisa nesse sentido. Então, é viver o luto, viver a dor daquela situação e avaliar tudo. Então, esse é aquele momento de você avaliar tudo. Então, é uma carta de trégua, de desaceleração, descanso, cura do esgotamento. Eu falo, inclusive, nessa carta sobre tirar férias, né? Tirar umas férias, fazer uma viagem, sabe? Se desligar, se desconectar daquilo que te machuca. Então, no aspecto de luz, é um momento de meditação, né? Avaliar e pensar no que teria acontecido. E é uma carta do e se, diga, Mar. Uma coisa bem legal também que parece nessa carta, né? Não sei nos outros tarôs, mas nesse, ele parece um cavaleiro adormecido, um belo adormecido, né? Esperando que alguém o desperte. Então, ele tá bem assim, parece, você falou de pedra, ele parece ser de pedra, parece que ele tá ali enfeitiçado, imobilizado, à espera de que alguém venha e dê aquele beijo, né? Que nem tem a bela adormecida e a pessoa desperta. Também eu senti isso nele, sabia? Dele estar ali meio esperando chegar alguma coisa. Bem legal. O cavaleiro esperando o príncipe encantado. Exatamente. No tarô LGBT a gente pode fazer. Daria para colocar a Branca de Neve aqui, nessa carta. Daria para colocar a Branca de Neve. No aspecto de sombra, essa carta vai falar de procrastinação. Não se pode passar demasiado tempo com ideias fixas. Então, assim, o luto, ele tem que acabar uma hora, né? Você vai ficar quanto tempo de luto aí? Pensando nessas coisas. Pensando no que aconteceu. Aí, pensando no e se, né? Que nem eu coloquei ali no aspecto de luz, da carta do e se. E se tivesse sido isso? E se tivesse sido assado? E se tivesse... Então, quando sai essa carta numa leitura, eu falo, já chega, né? Já chega de ficar se questionando se você tivesse feito diferente ou se tivesse agido de forma diferente. Não agiu, então agora é arcar com as consequências, é aceitar o que veio depois. E aí, também tive esse final de semana, 2 pessoas, não uma só, que me trouxe a ideia de que o namorado não queria assumir, quer dizer, o cara que estava com ela não queria assumir um namoro ou algo sério, porque quando assumiu no relacionamento passado, o namoro acabou. Aí eu falo assim, a gente não pode adiar relacionamentos, adiar um novo relacionamento, ainda pensando no que aconteceu no passado, né? A gente não pode esperar do outro o que aconteceu num relacionamento que não tem nada a ver. Cada pessoa é uma pessoa individual, né? Então, não é porque aconteceu uma coisa com um que vai acontecer de novo. Então, não é porque você sofreu, foi traído ali no 3 de espadas, que aquilo acabou. Você vai ficar adiando a sua vida ou adiando um relacionamento novo por causa do que aconteceu no passado? A não ser que você ainda esteja sangrando. Então, cicatrize antes de você colocar outra pessoa na sua vida. Mas não faça isso por demasiado tempo, senão você vai ficar para a titia. Que termo, né, gente? Foi um termo machista ficar para titia. Ai, desculpa, gente. Perdoa eu. Tudo bem? No mais, o 4 de espadas é uma carta que vai sempre falar de descanso, né? Descanso, meditação. A carta do meio eu achei sensacional ali, a pessoa meditando ali, né? Tem nuvens dos 2 lados, mas no meio o céu tá limpo. Então é como se estivesse limpando aquele céu, sabe? Do 3 de espadas. Ele tá ali sentado e meditando como se estivesse limpando a mente daqueles pensamentos tortuosos, né?
E a última carta, eu gosto também, porque é como se ela tivesse, tá vendo uma linha saindo do coraçãozinho? Como se ela tivesse costurado aquele coração que estava, né, despedaçado, cortado, enfim, como se tivesse costurado ou feito enfim. E ali ela está descansando, dormindo. Na maioria dos baralhos, dos tarôs, vai ter a representação de alguém dormindo. No tarô dos anjos, que no naipe de espadas eles colocam como como que é? Unicórnio que tem asas, como que é o nome? Não é Pégasus, né? É Pégasus? É o unicórnio, tem o chifrinho e tem asa também. Aí no tarô dos anjos, eles colocam três unicórnios dormindo. Diga. Já, e nessa última quarta aí, ela, além de, enfim, né, remendou lá o coração, costurou, e ela tá no ninho também, né? Em posição Mesma fetal. posição fetal. É, No ninho em posição fetal. Muito bem lembrado, que eu quase esqueci de falar isso. Quase esqueci, não, esqueci. Obrigado. Quando a gente tá em posição fetal, é justamente para lembrar do útero, né? Lembrar do útero, daquele aconchego. Então, enfim, muito bem lembrado. Muito obrigado. o lugar que todo mundo quer voltar, que ali não tinha problema. Não tinha problema nenhum ali. Não precisava nem comer, nem mastigar. Nem respirar precisava. Aí a gente vai para os 5 de espadas. Lembrando que os 5 sempre vai falar de instabilidade. Ups. E aí, gente, esse 5 de espadas, com esse cara fortão, segurando 3 espadas e os outros 2 lá chorando, o que isso fala para vocês? Chorando não, né? Mas tem até um chorando lá no fundo. Para mim, fala não sei, ou de alguém que venceu, ou de alguém que roubou, porque a cara, sei lá, tá uma cara meio. Não chega a ser uma cara de felicidade, não sei. É como se, sei lá, de astúcia, tipo, de conseguir, sabe? Não, a sensação é essa, que ele, de repente, uma aposta, sabe? Aí ele ganha e pega tudo para ele. Ficou essa sensação. E aí tem a questão da emoção, né? Ele também tá meio de costas, meio de lado, sei lá. É uma carta meio. A cara dele não parece que foi uma coisa meio justa, sei lá. Me passou essa sensação, né? Fala, Agatha. Foi que ela falou. Eu senti isso como se fosse alguma situação manipulada, sabe? É tanto que o último ali, ele tá chorando, tipo, e o outro tá querendo ajudar, mas não tem como, porque a situação foi manipulada, e o outro ali tá se vangloriando, né? Tipo assim, eu consegui, as 2 espadas estão no chão, e eu tô vitorioso, né? Você vê o manto verde dele, tipo, tô bem, fartura, né? O verde na fartura, uma coisa assim. E a tempestade, né? Sei lá. Acho que é isso. É meio uma confusão mental essa carta. Nessa não tem tempestade, mas ele tá com cara de sacana. É. Umas nuvenzinhas ali atrás. Fala, Mas Paloma. esse céu tá meio estranho, assim, meio Tá agitado. meio estranho. O O mar tá meio fechando o agitado. tempo, de repente. Isso, como fechou o tempo. O vento, né? Fala, Palominha. Foi o que a Agatha falou, que o que me chamou bastante atenção, assim, é que ele tá olhando, assim, para os dois ali, que parece que perderam, com a cara de, tipo, chora mesmo, porque quem ganhou fui eu, sabe? Meio debochadinho, assim. Passou essa sensação, assim, para mim. Chora mesmo porque quem ganhou foi eu. Mas é isso mesmo, gente.
A ideia dessa carta é isso mesmo. Rico não vai falar nada? Rico deve ter ido no banheiro. Ó, é uma carta que vai falar de conflito, vantagens injustas. Então tem ali também, né, esse cara que está mais alto. Na verdade, ele já é mais alto, né? Ele não está tão mais longe das outras pessoas. Dá para ver que ele é uma pessoa bem maior. Se você olhar para a roupa dele, ele tem um braço bem musculoso. Tá mal desenhado, mas é um braço bem musculoso. Ele é bem maior do que os outros dois. E tinha uma vantagem, porque ele tinha 3 espadas. E os outros, cada um só tinha uma. Então, ele tava em vantagem desonesta até, né? No aspecto de luz, essa carta vai falar de trabalhar a sua individualidade, a necessidade de você desenvolver suas habilidades, a sua confiança. Já no aspecto de sombra, ela vai falar de irracionalidade. Vamos dizer assim, né? No caso do valentão aqui, vitórias vazias. Vale a pena você humilhar o adversário, fazer exatamente o que vocês falaram. Pode chorar. Lembrei da menininha. Pode chorar. Como que era aquele comercial? Eu tenho, você não tem. O Kiko Chaves. Então, assim, vale a pena você humilhar o adversário? E no caso de quem perdeu, valeu a pena entrar numa briga sabendo que o seu oponente era tão forte? Você entrou numa briga sabendo que você poderia perder, né? E aí pode falar de crueldade ou orgulho. Poderia não, né, Jeff? Perdeu, né? Sabia que ia perder. A vantagem era muito justo. Exatamente. Tipo um excesso de confiança, né? Mas às vezes a gente agora vai começar uma novelinha mexicana que eu gosto de no naipe de espadas eu gosto de fazer uma novelinha mexicana com um baralho que eu vou colocar agora aqui, né? É uma carta que eu falo de humilhação, um sentimento de humilhação. Essas pessoas que saíram aqui que perderam, eles trazem esse sentimento de humilhação. De se humilhar ou de ser humilhado. Alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Aquela coisa que, assim, apesar dos esforços, eu, fui derrotado, entendeu? Apesar, e esse sorrisinho, né, essa carinha de não sabe se tá muito bem, não sabe se tá tão ruim, falando, ô, galera, volta aqui, me ajuda, né? Aquela pessoa também que não pede ajuda. E além de, assim, de ter se ferrado, mantém um certo orgulho de continuar não pedindo ajuda. Você olha esse da frente como se estivesse junto com os outros dois? Rico, Desculpa, não entendi. se você, assim, você vê que os 3 estavam no mesmo time? Eu vejo que os 3 estavam no mesmo time e 2 desistiram, porque não ia aguentar o pau. Eu vejo como esse primeiro que está aqui na frente está até com um sorrisinho safado, como se ele tivesse derrotado os outros 2. Porque se você observar, ele tá até com uma cor de roupa diferente. Os outros 2 estão de amarelo e ele está de verde com vermelho. Não que seja times diferentes, mas assim, se você observar a cara desse primeiro aqui, ó, ele não está com cara de desespero. Ele está com cara de tipo, ganhei. Que nem acho que foi quem foi que falou assim, pode chorar, foi a Palominha. Pode chorar que eu ganhei. Então eu não vejo eles juntos, eu vejo eles lutando. Então, os outros 2 que estão aqui atrás, que estão, por exemplo, né, um chorando, o outro indo embora, como se eles tivessem perdido a luta para esse cara que, inclusive, é 3 vezes maior que eles, né? E não é
pela distância. Se você olhar entre o primeiro entre o segundo e o último, a diferença é grande também. Mas assim, o tamanho do braço dele, o tamanho que foi desenhado aqui, é como se ele fosse muito maior, né? Muito maior do que os outros dois. Inclusive, ele segura 3 espadas e os outros 2, cada um com uma. Por isso que eu vejo, né? Na verdade, quando eu aprendi que eles estavam lutando com esse da frente, né? E aí, quando você olha numa carta que tem 3 pessoas, você pode ser qualquer uma delas. O confluente pode ser qualquer um desses 3 aqui. Diga, Pingo. Eu pensando assim no que o Rico falou, eu fico lembrando os filmes, né? Que às vezes é uma coisa meio clichê, sabe? Um filme que aí tem 3 amigos, um é mais forte, um é mais medroso, o outro é ali no meio termo, e aí de repente chega numa determinada situação que de repente 2 desistem, e aí meio que é como se um tivesse muita, sabe assim, é corajoso, mas você não sabe se é bem coragem ou se é excesso de confiança, e aí ele quer ir para essa batalha carregado de coisa tipo, os outros 2, sabe, já sofreu bastante, para mim já deu aqui, né? Então, assim, se for olhar por esse, né, olhando dessa forma que o Rico trouxe, às vezes é meio isso, né? Tipo, aí acho que entra naquela questão de vale a pena entrar nessa batalha, porque um quer muito, os outros 2 já sofreu muito, e não, para mim daqui já deu, né? Se quiser, vai você aí, eu paro por aqui. E o outro ainda quer ir, né? Sei lá. Não, ô Rico, não é que eu não gostei da sua visão, tá? Até gostei. E acho que até acontece. Vamos dizer assim. E aconteceu comigo na faculdade, né? Não que aconteceu comigo, deixa eu ver. Mas aconteceu vamos dizer assim, não foi na faculdade, foi lá foi no Cefam, Pingo, que aconteceu comigo e com a Laís. A gente tinha um trabalho para entregar, um trabalho de literatura do professor Sérgio, insuportável. Se ele vê, tô nem aí, né? Mas eu acho que ele não vai ver que ele é evangélico. Então, o professor Sérgio Insuportável passou um trabalho que a gente tinha que fazer em grupo, né? E a gente tinha que ler Memorial de Maria Moura, que é um livro bem pequenininho, assim, ó, dessa largura. E aí tínhamos que ler Memorial de Maria Moura e fazer uma apresentação para falar do modernismo e tudo mais. Era um grupo de, acho que 8 pessoas, e só quem leu o livro foi a Laís. E aí, assim, eu não ia ler mesmo, porque eu odeio ler, e o livro era gigantesco. Só que aí que eu falei, não, eu não vou desistir disso daqui. Mas todo mundo deixou a gente na mão. No fim das contas, só quem apresentou o trabalho foi eu e a Laís. Então faz um pouco de sentido, tipo assim, porra, deixaram a gente na mão, mas vamos aqui, vamos enfrentar esse negócio aqui, esse professor insuportável. Mas vamos, é o que a gente tem que fazer, tá? É uma visão, é uma visão. Mas eu não consigo olhar para essa carta e ver que os 3 estavam juntos. Mas pela cara do que está na frente, tá? Não estou dizendo que você está errado, mas pela cara dele eu não consigo visualizar. Entendeu? Mas fez sentido para você a minha visão também, Rico? Total, total. Eu estou aprendendo muito com vocês. Eu tô aqui enquanto estou falando, estou separando as cartas, porque eu vou começar uma novelinha mexicana. Que só vai acabar na semana que vem. Mas ela já começa agora, nessa próxima. Eu acho que no próximo slide, deixa eu ver. Começa nesse próximo slide. Ó, nesse tarô aqui dos magos, faz até mais sentido o que o Rico falou, né? Que os 3 estavam lutando
e deixaram o menino sozinho. Tanto que esse daqui, ele tá só, tipo, ajeitando as espadas agora, né? Poxa, me deixaram sozinho, mas tudo bem, eu vou enfrentar isso daqui. Na carta do meio, é a carta do meio que eu vou falar da novela mexicana. Tá vendo essa mulherzinha aqui, ó? Ela tá se humilhando Ela tá de joelhos se humilhando para o cara. Vocês estão vendo? Eu achei sensacional essa carta. Por isso que eu vou trazer. Eu não coloquei ela em todos os slides, que eu esqueci, mas ela aqui ela já começa a historinha, tá vendo? Então, ela tá querendo voltar, parece que eles terminaram. Vamos lá, vamos voltar, vamos lembrar do Três de Espadas, né? Ou ele terminou, ou ela descobriu uma traição, aí no 4 ela pensou, mas não pensou direito e pediu para voltar aqui. Pediu para voltar nessa relação. Guarda essa informação dessa cartinha, que ela está aqui se humilhando para ele. E o 5 de espadas é justamente essa carta de se sentir humilhado. Ou se colocar nessa. Lembra que também é se colocar nessa posição de humilhação? Aí a última carta, eu amo esse tarô, gente. Eu amo esse tarô porque na maioria coloca o cara que venceu na frente, né? Aqui o de amarelinho na frente, que pode ser aquela história que eu contei, ou a que o Rico falou. Mas a que eu contei, ainda assim, o que venceu está na frente. Nesse último tarô, o que venceu está lá no fundo comemorando, ó. E o que está do lado de cá é tipo aquele primeiro. Poxa, que merda, por que eu fiz isso? Né? Por que eu entrei nessa briga? Ou por que eu fui discutir isso com esse cara que sabia muito mais do que eu, né? E aí me traz a pessoa que foi humilhada, ou a pessoa que está com esse sentimento de humilhação, ou que está com esse sentimento de derrotado, né? Ele está aqui em destaque na carta. Tudo bem? Podemos ir para a próxima carta? O próximo. Eu sempre erro. Peraí. Cadê o. Foi. O próximo é o 6 de espadas. O 6 é o aprendizado, né? O aprendizado de espadas. Aqui. O que vocês me falam dessa carta? Fala, Paloma. Pensando na sua historinha, me veio aqui que quem foi humilhado agora tem que ir embora. Tá indo embora ali com a sua derrota. Me parece que assim, essa pessoa que tá em pé tá ajudando, assim, ele a ir embora. Eu também, sei lá, tá mas ela, tipo assim, ela tá com todas as espadas, sabe? Então, assim, eu acho que pensando também, né, na historinha, é como se, enfim, como é uma carta de aprendizado, acho que em algum momento ela entendeu que, tipo, não é para eu ficar aqui me humilhando, deixa eu catar minhas coisinhas, né, as coisas que eu conquistei e ir embora. Tudo bem, ela tá encurvada, assim, não tá completamente feliz de ir embora, né? Mas ela tá indo e, enfim, tem ali uma criança do lado também, né? Acho que é o lance mesmo, né? Do aprendizado, de repente, encontrar um novo, né? Porque ela tá indo embora, tá indo para uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Uma mudança, tem criança que tem, né? A gente tá falando que tem essa energia, né? De aprendizado mesmo, né? De, de ver o mundo, né? Se encantar com o mundo. Então, eu acho que é isso, que ela tá indo embora, tem o mar ali meio. Do lado dela tem umas ondinhas ali, do outro lado tá um pouco mais, aparentemente, né? Mais calmo, mas eu acho que é isso, é aprendizado, avaliar as emoções e seguir para o novo, se refazer.
essas ondas que você viu, é como se no passado tivesse turbulento, né? As emoções turbulentas, e ela está indo para umas emoções mais calmas. Então, o barquinho que caminha, ele caminha para um lugar mais calmo. No futuro ali tá sem onda, né? Uhum. Então é isso que representa. Essa é uma carta também que vai falar de ciência, de entendimento e desprendimento. Então, voltando lá na novelinha mexicana, realmente é o momento de ir embora. E ali, né, eu vou embora, mas eu vou levar meu filho, né? Aquele negócio assim, né? Eu vou, mas vou levar o que é importante para mim. Então, no aspecto de luz, essa carta vai falar de transições. Aí alguém fala, foi você, né, Pingo, falou que ela está sendo ajudada? Ágata, foi Ágata? Fui eu. Paloma, foi Paloma. Então, ela realmente é um momento, ajuda no momento perfeito, ritos de passagem, transição espiritual, perspectiva, conseguir enxergar os erros e os motivos desse turbilhão de sentimentos, né, que a carta representa. Mas eu gosto muito de falar nessa carta do... Aí a gente volta lá nas leis universais, e aí se vocês quiserem voltar para ler de novo, a lei do desapego lá, a lei do... Não é desapego que fala, esqueci o nome, mas é na lei do desapego, do distanciamento, lei do distanciamento, que é um distanciamento emocional, não é um distanciamento físico, é emocional. Então, eu não preciso ir embora para me distanciar emocionalmente daquilo. Eu só pego esses problemas e vou começar a olhar para eles como um observador, né? Então, às vezes, se eu estou tão dentro daquela situação que eu não consigo ver aonde que está a minha responsabilidade. Então, se eu me afasto emocionalmente daquilo e começo a observar o comportamento das pessoas só como um observador, como um analista, né? Eu vou ver que as pessoas estão ali fazendo o possível para ser o melhor que elas podem ser. E o que eu estou fazendo para ser melhor também, né? Então, é um momento de você se afastar emocionalmente. Pode ser fisicamente? Pode. Pode ser um afastamento físico, uma separação. Deixa eu me afastar um pouquinho. Pode ser um relacionamento que pediu um tempo. Vamos dar um tempo para ver o que acontece? Que nem eu vou relembrar aqui, né? Ó, ela se humilhando, aí ela pediu um tempo e se afastou. Não, deixa eu pensar na vida, né? Por isso que eu falei assim, vai começar uma novelinha mexicana. Rico, e aí? Fala você, Rico, o que você fala dessa carta? Eu gosto das visões do Rico, que somam. Maísa tá quietinha também. Eu vejo muito... Ah, tava bebendo água, pô. Como é que ela vai falar? Eu vejo muito, assim, uma carta de recomeço, de viagens curtas, de passeio, e principalmente, assim, pega tudo, sabe aquela coisa, meu, já deu porcaria, né? Já não tem muito mais o que fazer. Então, pega tudo que é mais sagrado seu e vaza, entendeu? E recomeça. E tá tudo bem, né? Mas você não sabe ainda o que tem do outro lado também. Então, esteja aberto a entender o que existe do outro lado. Não veja somente o seu lado. É sobre isso. Eu acho que eu não coloquei o Seis de Espadas. Não coloquei sim, da novelinha mexicana. Ó, a carta do meio, eu achei ela sensacional. Porque vocês estão vendo que tem uma janela com nuvens e uma janela com um solzinho. E aí, ele está transcrevendo de um caderninho para o outro caderninho, né? Ele tá pegando, tipo, tudo que deu de problema aqui, ó, nesse caderno, o que eu errei, o que eu não errei. É como se estivesse passando a limpo um TCC.
sabe? Tipo assim, foi lá, entregou o TCC para o professor, e aí o professor mostrou, ó, você precisa corrigir isso, isso, isso e isso. Aí ele está transcrevendo esse TCC. Eu estou trazendo para a nossa realidade para a gente entender melhor. Então, ele está transcrevendo esse TCC. Então, tudo aquilo que estava meio obscuro, agora está ficando mais fácil, assim, ó, tô tendo clareza, tá? E a última é exatamente isso que o Rico falou, se afastando. Eu estou indo embora, vamos ver no que dá. Gente, essa aula eu vou parar por aqui hoje, tudo bem? Maísa? Ia falar alguma coisa, Mar? Tudo bem para a aula por aqui hoje? E alguém quer fazer mais alguma pergunta do Seis de Espadas? Não? Todo mundo entendeu muito bem? Diga, pá. Eu estava vendo aqui, aí tá aqui, né? 6 de espadas, ciência, entendimento e desprendimento. Eu não entendi essa parte do ciência. Ciência não é que é ciência da matéria de ciências. Ciência de entender. Estou ciente disso. Estou ciente do que eu devo fazer agora. Agora fez muito sentido. É porque eu também tinha essa. Ué, gente, ciência, por quê? O que tem de química, física? Não, Exatamente o que eu estava pensando. é ciência disso mesmo, de estar ciente. Tudo bem, gente? Geralmente eu paro no 7, mas sabe quando o estômago tá dando aquela fominha? E eu já tô aqui, não tô conseguindo pensar de fome. E eu não tomei café ainda. E como Gente, falta. tinha alguma coisa que você ia falar agora no final, mas eu também esqueci. Lembrei da espiral. Ah, espiral, deixa eu parar de gravar, peraí. Tum, tum, tum. Gente, eu sei que vocês de casa vão ficar curiosos, mas aí se vocês quiserem saber o que é, faz o curso inteiro. Mas vocês que estão assistindo pelo YouTube, dá aí uma curtida, né? Curte, comenta, compartilha com os amigos. Tá vendo que eu sou um péssimo youtuber, gente? Não consigo ficar falando isso toda hora.